Sempre achei que minha infância era comum, como a de qualquer outra pessoa. Minhas memórias eram vagas, mas suficientes para formar um mosaico de momentos felizes e tranquilos. Aniversários cheios de risadas, tardes ensolaradas no quintal da casa dos meus pais, viagens em família para o litoral. No entanto, tudo isso mudou em uma tarde cinzenta de sábado, quando decidi organizar o sótão da casa dos meus pais. Eu estava visitando-os após meses de trabalho intenso na cidade grande, e minha mãe, sempre preocupada com um monte de tralha lá em cima, sugeriu que eu desse uma olhada nas caixas velhas guardadas ali. Pode ser que encontre algo interessante, ela disse, sorrindo, enquanto subia as escadas comigo. O sótão era um lugar empoeirado e abafado, iluminado apenas por uma pequena janela redonda. As paredes inclinadas estavam cobertas por teias de aranha, e o chão rangia a cada passo. Era o tipo de ambiente que parecia esconder segredos. E, como descobri mais tarde, ele realmente guardava um. No meio de pilhas de livros antigos, brinquedos quebrados e móveis desgastados, encontrei uma caixa de papelão marrom, amarrada com barbante desfiado. Na tampa, havia um rótulo escrito à mão: Fotos, anos 90. Curioso, comecei a desenrolar o fio que a mantinha fechada. Dentro, encontrei álbuns de fotos, fitas VHS e alguns envelopes soltos contendo imagens avulsas. As primeiras fotos não tinham nada de especial, retratos de família em ocasiões típicas, como Natal e Páscoa. Mas conforme fui folheando os álbuns, algo começou a me incomodar. Algumas das cenas registradas nas imagens simplesmente não batiam com as minhas memórias. Por exemplo, havia uma foto de mim aos 5 anos, usando um macacão vermelho, sentado em um balanço no parque. Eu não me lembrava de ter ido a esse parque, muito menos de usar aquele macacão. Em outra imagem, eu aparecia ao lado de uma menina loira, sorrindo para a câmera. Quem era ela? Não fazia ideia. Comecei a sentir um desconforto crescente. Peguei outro álbum e encontrei uma foto de uma festa de aniversário, supostamente a minha, aos 8 anos. Havia bexigas coloridas, um bolo decorado com dinossauros e várias crianças ao fundo. Mas aqui estava o problema. Eu tinha certeza absoluta de que meu aniversário favorito foi aos 8 anos, porque ganhei um videogame que tanto queria. Só que, na minha memória, aquela festa aconteceu na sala de casa, com poucos convidados e um bolo simples. Nada de parque, bexigas ou dinossauros. Decidi perguntar aos meus pais sobre essas discrepâncias. Quando mostrei as fotos durante o jantar naquela noite, eles deram de ombros. Ah, você deve estar confundindo as coisas, meu pai disse, sem muita convicção. Minha mãe tentou acalmar minha curiosidade. É normal esquecer detalhes da infância, querido. Essas fotos são de momentos especiais, mas você provavelmente não se lembra de todos eles. Mas algo no tom deles me deixou ainda mais desconfiado. Eles trocaram um olhar rápido antes de mudarem de assunto, como se quisessem evitar continuar falando sobre aquilo. Aquela hesitação me incomodou profundamente. Se fosse apenas uma questão de memória falha, por que agiriam assim? Determinei então que investigaria mais a fundo. Comecei revisando todas as fotos com atenção obsessiva, comparando-as com as histórias que meus pais haviam me contado ao longo dos anos. Foi quando percebi algo ainda mais estranho. Algumas imagens pareciam fora de contexto, como se pertencessem a outra realidade. Em uma delas, eu aparecia em um quarto completamente diferente do que eu recordava. Meu quarto de infância sempre foi pintado de azul claro, com estrelas adesivas no teto. Na foto, no entanto, o quarto era verde escuro, com cortinas pesadas e um tapete vermelho. Como isso era possível? Além disso, notei que algumas fotos pareciam mostrar objetos ou pessoas que ninguém conseguia explicar. Em uma delas, havia um cachorro preto ao meu lado, sentado obedientemente enquanto eu sorria para a câmera. Nunca tive um cachorro na infância. Pelo menos, é o que eu achava. Quando perguntei novamente aos meus pais, eles negaram categoricamente. Você nunca teve um cachorro, minha mãe afirmou, com uma expressão que misturava irritação e algo mais. Talvez medo? Aquela noite, não consegui dormir direito. As imagens das fotos ficaram gravadas na minha mente, como pedaços de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Decidi ligar para minha tia-avó, que sempre teve uma memória impressionante. Ela era uma espécie de arquivo vivo da família,
conhecendo histórias e detalhes que até meus pais já haviam esquecido. Durante a conversa, mencionei casualmente as fotos e as inconsistências que havia notado. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer: talvez seja melhor você falar com seus pais sobre o que aconteceu quando você tinha 7 anos. O que aconteceu? Perguntei, ansioso. Ela hesitou. Não é algo que eu deva contar. Mas, se você está vendo essas fotos, talvez seja a hora de você começar a fazer as perguntas certas. Desliguei o telefone com a sensação de que havia entrado em um caminho sem volta. Algo em minha infância estava escondido, e eu precisava descobrir o que era. No dia seguinte, voltei ao sótão determinado a encontrar mais pistas. Enquanto revirava as caixas, encontrei um diário antigo com meu nome escrito na capa. O problema? Eu não me lembrava de ter escrito nele. Agora, sentado no chão empoeirado do sótão, com o diário nas mãos, senti que estava prestes a abrir uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. Mas a curiosidade era maior do que o medo. Abri a primeira página e comecei a ler. Após encontrar o diário no sótão, minha curiosidade atingiu um nível febril. Eu sabia que aquele objeto poderia ser a chave para desvendar as discrepâncias entre minhas memórias e as fotos que vinha analisando. Sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café esfriando ao meu lado, comecei a folhear as páginas cuidadosamente. O diário era surpreendentemente detalhado, como se fosse escrito por alguém que queria registrar cada momento, cada pensamento, cada emoção. Mas havia algo estranho. A caligrafia era claramente minha. Eu reconhecia a letra de quando era criança, mas o conteúdo parecia desconectado. Era como se eu estivesse lendo os pensamentos de outra pessoa. As primeiras entradas eram inofensivas, descrições de dias na escola, brincadeiras no quintal, aniversários e pequenas reflexões sobre amizades. No entanto, conforme avancei nas páginas, percebi que o tom mudava drasticamente. Havia referências a eventos que eu não conseguia lembrar, como visitas a lugares desconhecidos, pessoas que nunca vi antes e até mesmo conversas que pareciam surreais. Uma entrada em particular me deixou arrepiado. Hoje fomos a Black Hollow. Papai disse que é um lugar especial, onde coisas importantes acontecem. Mamãe estava nervosa, mas sorria muito. Acho que ela sabe algo que eu não sei. Vi luzes piscando no céu à noite. Pareciam olhos me observando. Black Hollow. Eu não fazia ideia do que isso significava. Nunca ouvi meus pais mencionarem esse nome antes, e certamente não havia nenhum registro dessa cidade nas minhas memórias. Fui imediatamente ao computador e fiz uma busca rápida no Google. Para minha frustração, não encontrei nada relevante. Era como se Black Hollow não existisse, ou tivesse sido apagada dos registros. Decidi continuar lendo o diário, esperando encontrar mais pistas. Algumas páginas estavam rasgadas ou escritas às pressas, como se o autor, eu, estivesse com medo de ser pego escrevendo. Em uma das entradas, havia uma descrição detalhada de um cachorro preto. Ele era chamado de Shadow e parecia ser parte importante daquela época. As palavras eram quase poéticas. Shadow sempre está ao meu lado, mesmo quando não consigo vê-lo. Ele me protege. Às vezes, ele late para coisas que ninguém mais pode ver. Sinto que ele sabe algo que eu ainda não entendo. Aquilo me trouxe de volta a foto do cachorro preto que havia encontrado no álbum. Será que Shadow realmente existiu? Se sim, por que meus pais negaram sua existência? E por que eu não conseguia me lembrar dele? Enquanto tentava processar essas informações, comecei a notar algo ainda mais perturbador. Flashes de memória começaram a surgir na minha mente. Não eram claros, mas fragmentados e confusos, como pedaços de um sonho que você mal consegue lembrar ao acordar. Vi imagens rápidas de mim em um lugar escuro, cercado por vozes sussurradas. Sentia pânico, mesmo sem saber o motivo. Esses flashbacks eram intensos e muitas vezes me faziam acordar suando frio. Uma noite, após ler o diário até tarde, tive um sonho vívido. Eu estava em um campo aberto, sob um céu estrelado. Shadow, o cachorro preto, estava ao meu lado, olhando para mim com olhos penetrantes. Ele começou a correr, e eu o segui instintivamente. Ele me levou por uma trilha sinuosa até uma casa velha nos limites de uma floresta. A porta da frente estava entreaberta,
e dentro dela havia uma sala cheia de papéis espalhados pelo chão. No centro da sala, um baú trancado com um cadeado enferrujado. Antes que pudesse abrir o baú, acordei abruptamente, com o coração disparado. Aquele sonho me deixou inquieto. Decidi ligar novamente para minha tia-avó, que havia mencionado algo sobre um incidente quando eu tinha 7 anos. Dessa vez, fui direto ao ponto. Tia, o que aconteceu em Black Hollow? Ela hesitou por um longo momento antes de responder. Não sei se devo te contar isso, ela murmurou, sua voz tensa. Mas acho que já passou da hora de você saber a verdade. Houve um experimento. Algo que seus pais aceitaram participar. Eles achavam que seria seguro, mas as coisas saíram do controle. Que tipo de experimento? Perguntei, ansioso. Ela suspirou. Eu não sei todos os detalhes. Tudo que sei é que envolvia memória e percepção. Eles disseram que era para ajudar crianças a superar traumas, mas depois houve complicações. Vocês tiveram que sair de lá às pressas. Seus pais juraram nunca mais tocar no assunto. Desliguei o telefone com a cabeça girando. Experimento. Traumas. Black Hollow. Cada nova informação parecia criar mais perguntas do que respostas. Decidi voltar ao sótão para procurar mais pistas. Talvez houvesse outras caixas escondidas, outros documentos ou objetos que pudessem me ajudar a entender o que havia acontecido. Ao revistar o sótão, encontrei algo que me deixou ainda mais intrigado. Uma fita VHS com o rótulo BH, arquivo 12. BH, presumivelmente, significava Black Hollow. Corri para o quarto dos meus pais, onde havia um antigo videocassete guardado em um armário. Após alguns minutos ajustando o aparelho, consegui reproduzir a fita. A gravação era granulada e desbotada, mas o conteúdo era chocante. Mostrava imagens de uma sala branca, com equipamentos científicos espalhados por todos os lados. Havia pessoas vestindo jalecos brancos, realizando testes em várias crianças sentadas em cadeiras. Entre elas, eu podia me reconhecer. Uma versão mais jovem de mim, com olhos vidrados e uma expressão vazia. Em determinado momento, a câmera focava em um homem de óculos escuros, falando diretamente para a lente. O projeto Memória alcançou resultados promissores, ele dizia. Os sujeitos estão respondendo conforme o esperado. No entanto, devemos tomar precauções extras. Os lapsos temporários podem causar consequências indesejadas. A gravação terminava abruptamente, deixando-me ainda mais confuso e assustado. Quem eram aquelas pessoas? O que exatamente eles estavam fazendo comigo? E por que meus pais permitiram que eu participasse de algo tão bizarro? Naquela noite, decidi confrontar meus pais novamente. Desta vez, fui direto. O que aconteceu em Black Hollow? Por que eu participei de um experimento? E quem são aquelas pessoas na fita? Meus pais trocaram olhares nervosos antes de finalmente admitirem parte da verdade. Sim, tínhamos vivido em Black Hollow brevemente, e sim, eu havia participado de um experimento psicológico conduzido por uma organização secreta. Eles disseram que o objetivo era estudar formas de ajudar crianças a lidar com traumas. Mas algo deu errado. Não deram mais detalhes, apenas repetiram que saímos às pressas para proteger a mim e a eles mesmos. Senti uma mistura de raiva e frustração. Eles tinham escondido tudo isso de mim por anos, e agora eu estava sozinho tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que parecia cada vez maior e mais complexo. Determinei então que iria até Black Hollow. Se aquela cidade realmente existia, talvez ainda houvesse respostas lá. Com o diário em mãos, a fita VHS e uma lista de perguntas sem fim, preparei-me para a próxima etapa da minha investigação. Sabia que estava prestes a entrar em um território perigoso, mas não podia mais ignorar a verdade. Minha vida dependia disso. Após a revelação da fita VHS e as confissões hesitantes dos meus pais, senti que cada peça do quebra-cabeça estava começando a se encaixar. Mas ainda de forma incompleta, como um mosaico faltando pedaços cruciais. Eu precisava entender mais, e o diário parecia ser a chave para desvendar o restante do mistério. Voltei ao sótão naquela noite, determinado a explorá-lo por completo, página por página, linha por linha. Sabia que havia algo escondido ali, algo que eu não havia percebido antes.
Enquanto folheava o diário sob a luz fraca de uma lanterna, comecei a notar detalhes que haviam passado despercebidos em minha primeira leitura apressada. Algumas páginas estavam escritas com tinta preta, outras com azul, e algumas até com lápis. Isso indicava que o diário havia sido escrito em diferentes momentos, possivelmente sob diferentes estados emocionais ou mentais. Em uma das entradas, encontrei uma frase sublinhada repetidamente: "As memórias são apenas fragmentos do que realmente aconteceu." A frase era seguida por um desenho tosco de um olho dentro de um triângulo, um símbolo que eu não reconheci imediatamente. Mais adiante, encontrei uma página estranhamente riscada, como se alguém tivesse tentado apagar o conteúdo com força. Ao segurar a folha contra a luz, consegui ler algumas palavras borradas. "Eles estão nos observando. Shadow sabe. Não confie neles." Quem eram eles? E por que Shadow, o cachorro preto, parecia ser tão importante? Essas perguntas ecoavam na minha mente enquanto eu continuava lendo. Então, cheguei a uma parte do diário que me deixou completamente sem ar. Entre as costuras do caderno, havia uma página escondida, cuidadosamente dobrada e presa com cola velha. Com extremo cuidado, soltei a folha e a abri. Era um mapa desenhado à mão, com anotações feitas em uma caligrafia infantil. No centro do mapa, estava escrito: Black Hollow, Casa 12. Havia também um caminho traçado desde a entrada da cidade até a localização exata da casa, acompanhado de uma nota rabiscada: "Aqui eles guardam as respostas." Aquilo foi um choque. Era como se meu eu criança já soubesse que algum dia eu voltaria a Black Hollow para descobrir a verdade. Peguei o mapa e o coloquei em um envelope seguro, decidido a usá-lo em breve. Mas antes disso, precisava continuar explorando o diário. À medida que avançava nas páginas, notei que as descrições tornavam-se cada vez mais confusas e desconexas. Em uma entrada, eu falava sobre sonhos recorrentes com um homem de óculos escuros, o mesmo da fita VHS, que me dizia coisas que eu não conseguia entender completamente. Em outra, mencionava portas que não deveriam existir e vozes que vêm do nada. Era como se eu estivesse registrando experiências que não pertenciam ao mundo real, mas a algum lugar além da minha compreensão. Essas anotações começaram a despertar algo dentro de mim. De repente, flashes de memória surgiram com intensidade assustadora. Vi imagens rápidas de mim em uma sala branca, cercado por máquinas piscando e pessoas vestindo jalecos. Sentia uma dor latejante na cabeça, como se algo estivesse sendo extraído dela. Então, vi Shadow novamente, latindo furiosamente para algo fora do meu campo de visão. Ouvi vozes sussurrando meu nome, mas elas não vinham de ninguém que eu pudesse ver. Foi quando acordei gritando, suando frio e com o coração batendo descontroladamente. Meu pai, alarmado pelo barulho, veio correndo ao meu quarto. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele ficou pálido. "Você precisa parar com isso", ele disse, sua voz trêmula. "Não é seguro continuar revivendo essas memórias." "Por que você nunca me contou a verdade?", perguntei, minha própria voz cheia de frustração. "Por que me deixaram esquecer tudo isso?" Ele abaixou os olhos, incapaz de me encarar. "Eles nos disseram que seria melhor assim. Que você teria uma vida normal se esquecesse." "E quem são eles?", insisti. Meu pai balançou a cabeça. "Não posso te dizer. Só sei que são poderosos. E perigosos." Aquela conversa me deixou ainda mais determinado a ir até Black Hollow. Se meus pais tinham medo de falar sobre o assunto, então a verdade devia ser ainda mais sombria do que eu imaginava. Comecei a fazer planos para visitar a cidade abandonada, sabendo que seria arriscado, mas incapaz de ignorar o chamado do passado. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais fundo na investigação. Conversei com alguns parentes distantes, tentando obter informações adicionais sobre nossa estadia em Black Hollow. Minha tia-avó, embora relutante, acabou me contando mais detalhes. Ela disse que houve rumores de que a cidade havia sido evacuada após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Alguns moradores relataram fenômenos estranhos, como luzes no céu e sons metálicos vindos da floresta. Outros afirmaram que pessoas próximas simplesmente sumiram sem deixar rastros. Seu pai me ligou certa noite, dizendo que precisavam sair imediatamente. Ela revelou:
Ele estava apavorado. Disse que algo havia dado muito errado no experimento. Nunca soube exatamente o que aconteceu depois disso. Com essas novas informações, decidi que era hora de agir. Peguei o mapa do diário, o caderno de anotações e a fita VHS, e parti em direção a Black Hollow. A viagem foi longa e silenciosa, marcada por uma sensação crescente de apreensão. À medida que me aproximava da cidade, a paisagem começou a mudar. As árvores pareciam mais altas e retorcidas, e o céu estava coberto por nuvens densas, mesmo durante o dia. Quando finalmente cheguei aos limites de Black Hollow, fiquei impressionado com o estado de abandono do lugar. Prédios desmoronados, ruas cobertas de vegetação e placas enferrujadas davam a impressão de que o tempo havia parado ali. Segui o mapa até a localização indicada como Casa 12. Era uma construção velha e deteriorada, cercada por árvores que pareciam vigiá-la como sentinelas silenciosas. Ao entrar, senti um arrepio percorrer minha espinha. O interior estava coberto de poeira e cheirava a mofo, mas havia algo ali que me chamou a atenção. Um baú trancado no centro da sala principal, exatamente como eu havia visto no sonho. Com o coração acelerado, usei a chave presa ao diário para abrir o baú. Dentro dele, encontrei documentos antigos, fotos e um caderno de anotações científicas. As fotos mostravam imagens ainda mais perturbadoras. Crianças conectadas a máquinas complexas, cientistas fazendo anotações freneticamente e, em uma delas, Shadow aparecia claramente ao lado de uma menina loira que eu reconheci como a mesma da foto do álbum. Os documentos revelavam que eu havia participado involuntariamente de um experimento psicológico conduzido por uma organização secreta conhecida apenas como o Projeto Memória. O objetivo era manipular e reprogramar memórias humanas para criar indivíduos resilientes. Os pesadelos com Shadow, os flashbacks e as lacunas na minha memória eram resquícios dessa experiência. O cachorro preto, segundo as anotações, era usado como uma âncora emocional para ajudar as vítimas a processar fragmentos de suas memórias reprimidas. Mas o mais chocante foi encontrar uma carta endereçada a mim, escrita por uma versão mais jovem de mim mesmo. Dizia: "Se você está lendo isso, é porque eu finalmente voltei aqui. Eles nos fizeram esquecer, mas nunca conseguiram apagar tudo. Shadow sabe a verdade. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não podia vê-lo. Confie nele." Naquele momento, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas o som de passos leves ecoando pela casa vazia. Era como se Shadow estivesse ali, observando, esperando que eu entendesse. Sabia que havia encontrado apenas a ponta do iceberg. A verdade sobre Black Hollow, sobre o experimento e sobre mim mesmo ainda estava escondida, esperando para ser revelada. Mas agora eu tinha certeza de uma coisa. Shadow não era apenas um cachorro. Ele era a chave para entender tudo. Os latidos de Shadow ecoavam pela noite, cada vez mais distantes, como se ele estivesse tentando me conduzir a algum lugar específico. Eu sabia que seguir aquela voz significava entrar em um território desconhecido e potencialmente perigoso, mas também sabia que não havia outra escolha. A verdade estava me chamando, e eu precisava respondê-la. Corri para fora da casa 12, a lanterna na mão, iluminando o caminho entre árvores retorcidas e ruas cobertas por vegetação. Os sons dos latidos pareciam vir de uma direção específica, a floresta ao norte da cidade. Enquanto avançava, senti uma sensação crescente de apreensão. A floresta era densa e escura, como se engolisse qualquer luz que tentasse penetrá-la. Era como adentrar um mundo completamente diferente. Um lugar onde as regras normais da realidade não se aplicavam. Ao chegar à borda da floresta, encontrei algo que me fez paralisar. Uma trilha marcada por pequenas marcas no chão, como patas de cachorro. Shadow havia passado por ali recentemente. Respirei fundo e segui os rastros, tentando ignorar o peso crescente no meu peito. Cada passo que dava parecia me afastar mais da segurança e me aproximar de algo indefinível. Após cerca de 10 minutos caminhando, cheguei a uma clareira no meio da floresta. No centro dela, havia uma estrutura antiga e abandonada, uma espécie de laboratório subterrâneo, com uma entrada semi-oculta por vegetação. Ao lado da porta de metal enferrujada, havia um símbolo gravado na pedra, o mesmo olho dentro do triângulo que eu havia visto no diário e nos documentos.
Meu coração acelerou. Aquilo era exatamente o que eu estava procurando. A porta rangeu quando a empurrei, revelando uma escadaria íngreme que descia para as profundezas da terra. Iluminei o caminho com minha lanterna, notando paredes de concreto cobertas por mofo e fios elétricos expostos. Havia algo inquietante no ar. Uma energia pesada, quase palpável. Parecia que aquele lugar ainda guardava resquícios do que havia acontecido lá. Cheguei ao final da escada e encontrei uma sala ampla, repleta de equipamentos científicos enferrujados e prateleiras cobertas de papéis amarelados. No centro da sala, havia uma grande mesa circular, sobre a qual repousava um dispositivo estranho, algo que parecia ser uma mistura de computador e máquina médica. Ao lado dele, havia uma cadeira de metal, com correias desgastadas penduradas nos braços. Foi então que percebi algo que me deixou sem ar. Nas paredes, havia monitores desligados, mas intactos. Eles estavam conectados a câmeras posicionadas em diferentes partes da sala. Peguei o dispositivo eletrônico que havia encontrado na caixa metálica no porão da casa 12 e o conectei ao sistema central. Para minha surpresa, as telas começaram a ganhar vida, exibindo imagens granuladas de momentos capturados durante o experimento. Vi gravações de crianças sentadas em cadeiras idênticas àquela no centro da sala, com eletrodos presos às suas cabeças. Entre elas, reconheci meu rosto mais jovem, com olhos vidrados e expressões vazias. Em algumas das imagens, Shadow aparecia ao lado das crianças, observando tudo com olhos atentos. Era como se ele estivesse tentando proteger-nos de algo invisível. Mas o que realmente me chocou foi a última gravação. Ela mostrava uma versão adulta do Dr. Elias Grayson, falando diretamente para a câmera. Sua voz era calma, mas carregada de urgência. Se você está assistindo isso, significa que o projeto Memória fracassou. As memórias fragmentadas estão começando a se reconectar, e isso pode ter consequências imprevisíveis. Shadow foi criado como um protótipo de inteligência artificial emocional, projetado para ancorar as memórias humanas e facilitar sua recuperação. Ele é tanto uma entidade biológica quanto digital, capaz de existir simultaneamente no mundo físico e no virtual. Se Shadow te guiou até aqui, significa que ele identificou você como um ponto crítico no colapso do experimento. Grayson fez uma pausa antes de continuar. Você não é apenas uma vítima do experimento. Você foi escolhido porque seu cérebro apresentou resistência incomum durante a fase 3. Isso significa que parte de suas memórias foi mantida intacta, enquanto outras foram manipuladas. Shadow sabe disso. Ele está tentando ajudá-lo a restaurar a verdade completa. Mas cuidado! Há forças que não querem que você descubra o que realmente aconteceu aqui. Black Hollow é apenas um laboratório entre muitos outros. O projeto Memória continua em operação, e eles farão de tudo para silenciá-lo. As telas se apagaram abruptamente, deixando-me sozinho na escuridão. Minha mente girava. Shadow não era apenas um cachorro, ele era uma criação avançada, uma fusão de biologia e tecnologia projetada para ajudar as vítimas do experimento. E eu era uma peça crucial em algo muito maior do que havia imaginado. Enquanto tentava processar tudo isso, ouvi novamente os latidos de Shadow. Eles vinham de um corredor adjacente à sala principal. Segui o som, encontrando uma porta pesada com um leitor biométrico ao lado. Toquei o scanner com a mão, e para minha surpresa, a porta se abriu. Lá dentro, havia uma sala menor, com uma única tela holográfica flutuando no ar. Na tela, havia uma mensagem piscando. Iniciar restauração de memórias. Sim, não. Hesitei por um momento. Sabia que clicar em sim poderia desbloquear todas as minhas memórias reprimidas, mas também poderia ser perigoso. E se eu não pudesse lidar com a verdade? E se as memórias fossem demais para minha mente processar? Mas então, lembrei-me de Shadow. Ele havia me guiado até ali, confiando que eu tomaria a decisão certa. Se ele acreditava em mim, eu também deveria acreditar em mim mesmo. Cliquei em sim. Imediatamente, a sala foi inundada por luzes brilhantes. Sentia uma pressão intensa na cabeça, como se portas mentais estivessem sendo abertas à força. Fragmentos de memórias começaram a surgir em minha mente, cenas da infância que eu havia esquecido, conversas com cientistas mascarados, momentos de dor e confusão. Mas também havia algo mais,
Flashes de lugares que nunca estive, pessoas que nunca conheci e eventos que pareciam pertencer a outra realidade. Então, vi algo que mudou tudo. Uma sala enorme, cheia de crianças conectadas a máquinas idênticas às da Casa 12. Entre elas, havia adultos vestindo uniformes militares, monitorando cada movimento. E ao fundo, uma figura familiar, meu pai, trabalhando como um dos cientistas. Ele não era apenas uma vítima do experimento. Ele fazia parte dele. A verdade era devastadora. Meu pai havia concordado em participar do projeto Memória não apenas para proteger nossa família, mas porque acreditava que poderíamos ajudar a avançar a ciência. Ele sacrificou nossa inocência em nome do progresso. E agora eu estava pagando o preço. Quando as memórias finalmente cessaram, caí de joelhos, ofegante. Shadow estava ao meu lado, olhando para mim com seus olhos penetrantes. Ele inclinou a cabeça, como se perguntasse: você está pronto? Sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. Black Hollow era apenas um dos muitos laboratórios secretos espalhados pelo mundo, e o projeto Memória continuava operando em silêncio. Eu precisava decidir o que fazer com aquelas informações. Expor a verdade ao mundo poderia colocar minha vida, e a de minha família, em risco. Mas guardar esse segredo significava permitir que continuassem manipulando vidas inocentes. Naquela noite, saí do laboratório subterrâneo com Shadow ao meu lado. Voltei para casa, determinado a encontrar uma maneira de lutar contra o sistema que havia me usado como cobaia. Sabia que seria um caminho longo e difícil, mas também sabia que não estava sozinho. Shadow era mais do que um guia. Ele era uma prova viva de que a verdade sempre encontra um jeito de emergir. Meses depois, comecei a documentar tudo o que havia descoberto. Publiquei vídeos no YouTube, compartilhando minha história e alertando outras pessoas sobre os perigos da manipulação de memória. Recebi mensagens de várias pessoas que afirmavam ter passado por experiências semelhantes. Algumas delas mencionaram Black Hollow, enquanto outras falavam de locais diferentes, mas igualmente misteriosos. Shadow continuava ao meu lado, sempre presente, sempre vigilante. Ele parecia saber coisas que eu ainda não entendia completamente, mas sua presença me dava coragem para seguir em frente. Hoje, sei que não posso mudar o passado, mas posso lutar para garantir que ninguém mais seja usado como eu fui. O projeto Memória pode estar em operação, mas agora tenho algo que eles não esperavam: a verdade e a determinação para enfrentá-los. E assim, a jornada continua.